Peço, por gentileza, o vereador Almir, que leia o versículo bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente nessa noite, também ao público que nos acompanha nas redes sociais oficiais do Poder Legislativo de Imaruí. Versículo do dia, ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Espaço destinado ao secretário de Educação, senhor Sérgio Jeremias. Convido, por gentileza, ao secretário Sérgio a comparecer até a nossa tribuna. Lembrando que já combinado entre os vereadores e também ao secretário, o espaço hoje será destinado apenas a perguntas, né, relacionadas ao transporte escolar, transporte dos alunos, né, e já deixo aqui convocado também o secretário a comparecer na próxima segunda, né, conforme o ofício encaminhado pela Secretaria de Educação, para estar dando alguns esclarecimentos relacionados à pasta, né. Então, repito mais uma vez, hoje o espaço é destinado apenas ao assunto transporte escolar. Eu já deixo aqui os microfones abertos ao secretário primeiro, para dar, né, se quiser falar alguma coisa antes de começar, e depois, já em seguida, aos vereadores que quiserem fazer alguma pergunta ao secretário. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, presidente e a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Conforme o ofício que recebi, né, a convocação para prestar os esclarecimentos referente ao transporte, e gostaria de abrir um parênteses, já que foi feita uma leitura de um versículo bíblico, enquanto educação e enquanto ensino laico, mas há um mandamento que eu acho que é comum a todas as religiões, que é o não levantarás falso testemunho. Porque, inclusive, na defesa do ofício aqui, eu ouvi, até me passaram depois, e depois gostaria, durante a explanação, que se levantaram falsos testemunhos para embasar algumas situações, mas isso a gente vai esclarecer durante espero os questionamentos. Perfeito, já deixo então aberto, os vereadores quiserem fazendo a pergunta, o secretário responde. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, da nossa parte da base, o vereador Totinho vai fazer as perguntas. Ok, perfeito. Quer começar, vereador? Boa noite, senhor presidente, público presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa noite a todos, boa noite, secretário Sérgio. A minha pergunta é, sabemos que, quero perguntar, né, se o ônibus escolar, ele vai todos os dias após percorrer, né, levar os alunos até as escolas, ao encerramento desse horário de transporte, esse ônibus ele vai para a casa do motorista ou ele volta para a garagem. Se ele vai para a casa do motorista ou se ele volta para a garagem, quem fica responsável de fazer uma vistoria nesses ônibus, né? Se esses ônibus eles ficam aos finais de semana na garagem ou se eles ficam também em alguma casa de motorista, né? E quem fica responsável para fazer essas vistorias? Porque a gente sabe, né? Porque hoje o ônibus sai para levar um transporte, né, um carro, seja lá o que for, né, mas hoje aqui a gente está tratando do transporte escolar. Ele sai muitas das vezes bem, bom, né, e pode voltar com problema, com defeito, né, e quem identifica esses defeitos muitas das vezes, né, esses sinais que muitas das vezes o transporte, o próprio ônibus ele dá um sinal, né? Quem fiscaliza, por exemplo, que foi levantado alguns assuntos sobre o pneu do ônibus. A gente sabe que o pneu do ônibus ele não gasta da noite por dias, né? Ele tem uma rodagem. Então, quem fica responsável de estar fiscalizando? E se esses ônibus também, esses ônibus de transporte, ele passa por alguma vistoria semanal ou quinzenal, né? Para saber como está a qualidade de transporte no município. Essa seria a minha pergunta.
As perguntas, né? Tá, vamos ver se eu consigo lembrar todas na mesma sequência que vocês perguntam. Bom, primeiro, eu trouxe até aqui, depois eu deixo com o presidente, toda a documentação que a gente tem sobre o transporte escolar, quantidade de linhas, quantidade de alunos, rotas e tudo mais. Primeira pergunta, com relação a se o ônibus, ao final do trajeto, ele vai para casa, vai para a garagem. Hoje, nós temos 9 linhas, 2, 4, 8, 12... Nós temos 11 linhas municipais, tá? Que são próprias, a gente diz que é própria quando é o próprio município que faz a gestão em questão de transporte e motoristas. Enquanto eu era do Conselho, em 2018, recebendo um pedido da Secretaria de Educação, na época, nós fizemos a resolução 03, a resolução 06, e uma instrução normativa, uma deliberação, com relação ao uso do transporte. Porque foi identificado naquela época que se faziam usos indevidos do veículo, inclusive para uso particular. Casos de denúncia que chegaram até o Conselho na época em que o ônibus era utilizado até para fazer a compra do mês em casa do motorista. Então, teve situações em que o Conselho foi acionado pela Secretaria para que se fizesse a instrução normativa. Houve uma série de embates na época, por conta do Conselho. O Conselho não era atribuição, o secretário na época pediu. E hoje, né, contrariando o que está nessa deliberação, os motoristas alguns levam o ônibus para casa ao final de cada trajeto. Então, normalmente o ônibus tem escola que sai 7 horas para fazer o início do trajeto, 8 horas ele chega na escola e terminou aquele trajeto, leva para casa. 11h30 ele vem fazer uma linha, normalmente são 3 horários que nós temos, 8 horas, meio-dia e final do dia. Dependendo do horário, 11 horas, 11h30 ele chega na escola, pega os alunos daquele turno da manhã, leva para casa e quando retorna já vem fazendo o período da tarde, final da tarde também leva para casa. Então, nesse período, fica com os motoristas, esses que moram mais afastados, nas suas residências. Nós temos uma linha, por exemplo, que sai aqui do Rio Duna, 6h30 da manhã, que os professores utilizam, vai até o Rio Duna. Nesse caso, o ônibus fica lá durante o dia inteiro, que ele vai até a escola, volta até a ponte e faz o trajeto 3 vezes. E no final do dia ele traz para a garagem. Todos os motoristas receberam um diário de bordo. Esse diário de bordo ele tem 2 folhas. Uma que é a quilometragem inicial, final, horário de chegada e saída. E no verso dele tem um checklist das coisas que devem ser apontadas, como você falou dessa questão da vistoria. Ele vai apontar aqui dentro, como nós temos aqui um caso de motorista que fez esse preenchimento. Então eles fazem, e aí é que eles indicam, que daí tem toda a parte que questiona sobre questão de documento, extintor, câmeras, retrovisores, lâmpadas, luzes, água, óleo, pneu, lataria interior, e aí tem as descrições e foi passado em reunião para os motoristas preenchimento. Questão de vistorias, todos os nossos escolares são vistoriados, porque pela lei de trânsito eles têm que passar por uma vistoria a cada 6 meses. Vistoria de expensão obrigatória, que é liberado um documento, assim como é exigido para o transporte escolar. Quando o motorista, né, que faz o curso de transporte escolar, ele recebe todas as orientações para que se faça a chamada direção defensiva. Ele tem que verificar se tiver algum problema, relatar no diário de bordo, contactar o setor responsável para que as tomadas de decisões sejam feitas com base no que for apontado pelo motorista. Nesse termo, nessa questão da responsabilidade, de quem é responsável, esse acordo que foi feito com os motoristas para levarem o transporte para casa, eles assumiram um compromisso dizendo que ficariam cuidando do transporte, já que estaria lá num espaço que eles, não sei se eles alugaram ou conseguiram, mas enfim, foi cedido para deixar o transporte, eles ficam lá e quando tem algum problema trazem ao centro para revisão, mas revisão a obrigatória é a cada 6 meses, que a legislação exige, e nós fizemos, todos os nossos ônibus são vistoriados.
Sabemos da qualidade, né, da quantidade, não na qualidade, mas da quantidade de estradas que nós temos de chão. Isso também, como você falou, sai bem, final do dia, ao final da linha, ou no meio da linha pode acontecer algum problema. Não temos frota suficiente para ter um ônibus reserva, no caso, né, aquele socorro, então a gente ou aciona os terceirizados, ou aciona uma outra linha que tenha já terminado um trajeto que é mais curto, e aí para atender aquela que faz um trajeto maior. E aí funciona dentro desse fluxo de trabalho esses trâmites. Não sei se respondi a sua pergunta. Fechou, vereador. Mais alguma pergunta? Vereadores, vereador Almir, vereador Leandro. Senhor presidente, só para cumprimentar, em 6 e 6 meses, essas vistorias são feitas aqui no município mesmo? Não, nós temos uma empresa que emite esse tipo de laudo, que tem que emitir um laudo. Nós temos a empresa que faz lá em Tubarão. Certo, porque eu vi um problema ali no pneu, né? Inclusive, sim. Situação que é constatado como um problema de cambagem, né? E a gente sabe que só em Tubarão é que faz esse tipo de manutenção, né? Uhum. Então essa era a minha pergunta. Obrigado. Boa noite, secretário Sérgio Jeremias. Obrigado por atender a nossa convocação da Câmara de Vereadores. Está aqui presente nessa noite para prestar esclarecimentos não só a nós, vereadores, como também a população de Imaruí e a classe escolar. Secretário, houveram denúncias através das redes sociais, numa live feita, inclusive, pelo cidadão Douglas Marques, que encontra-se presente nessa noite, no que se refere à questão do transporte escolar. E uma dessas denúncias, que inclusive motiva a sua convocação nessa noite, diz respeito à caracterização do veículo que presta serviço e também à superlotação no mesmo. A Secretaria tomou conhecimento desse fato e, a partir do momento que tomou conhecimento desse fato, quais foram os procedimentos adotados? Um outro fato que eu gostaria que o senhor esclarecesse, que chegou para a gente também, é uma reclamação. A gente sabe que o município fez aí um crachá de identificação para todos os funcionários, incluindo os funcionários da educação, e que alguns funcionários da sua secretaria não teriam recebido esse crachá. O que aconteceu de fato nesse caso? Bom, primeiro, como você bem disse na sua primeira fala, a denúncia foi feita numa live, né? Acreditam ou não, né, isso é critério de vocês, mas eu não fico caçando lives para ver se tem alguma denúncia ou alguma irregularidade. Como acredito que o procedimento não seja esse. E aproveitando também a fala que você falou da live do indivíduo, eu trouxe aqui o livro, que ele fez uma live e foi lá dizer que era desperdício de dinheiro público. Se ele tivesse ao menos tido o trabalho de ler aqui, viu que o livro já está consumível. Ele foi em 2022. Tá? Então eu prezo pelo dinheiro público e não insinuo em lives o gasto de dinheiro público. Como tem aqui o mesmo talão de cheque que ele disse que eu usei para comprar livro didático, se ele tivesse lido pelo menos o canhoto, está aqui 2004. 2004. Secretário. Não está participando. Douglas, por gentileza. Douglas, por gentileza, eu vou paralisar a sessão, então a próxima vez eu tenho que pedir para o senhor se retirar. E, secretário... E assim, nesse caso, da live de denúncias... Por gentileza, conforme combinado, as perguntas eram relacionadas ao transporte, então a gente pede que o senhor não desvie o assunto em questão. Só para seguir na mesma linha das denúncias, porque nesse caso a denúncia não chegou até a secretaria, da descaracterização. Questão da superlotação, nós recebemos um comunicado da gestão do Pedro Bittencourt. A empresa foi notificada por conta da quebra de um transporte, em que ele disse que tinha tido um problema com o transporte e nós só acionamos a empresa para que ela corrigisse o problema. Questão de superlotação nas linhas, nós sempre cobramos dos gestores, que eles são os primeiros a receber as crianças em qualquer problema de superlotação que notifique a secretaria via setor de transporte.
não ficamos, né, monitorando as redes sociais, porque daí se ficar nessa questão de júri e juiz, isso não vai sair, né, de lugar nenhum. A mesma preocupação que os pais têm com relação aos filhos, eu também tenho. Eu participei do Conselho Municipal de Educação e, numa época, eu fiz uma denúncia com relação ao transporte, em que havia o desvio da função do transporte. E até a questão do Estado, que tinha transporte do Estado, que nunca era feito nada, porque a Gered nunca sabia dessas situações. Então, se fica discutindo sempre num grupo que não chega à secretaria, nada pode ser resolvido. Então, nesse caso, é o que aconteceu. Essa questão da descaracterização, nós notificamos uma empresa, só que foi aqui no centro, ela disse que fazia ele fazia uma linha aqui como particular, né? Nós notificamos a empresa para que fosse resolvido, e daí nós notificamos a empresa para resolver o problema dentro do tempo hábil previsto em contrato. Com relação ao crachá, nós fizemos crachá para todos, para quem atendia a secretaria, porque a gente colocou uma porta ali com liberação com esse crachá. Nós fizemos até uma reunião, inclusive, né, um dos motoristas que disse que não recebeu, nós oferecemos o crachá, ele só disse que não queria. Né? Então... Continua lá, secretário. Aí o que aconteceu foi, nós estávamos numa reunião com os motoristas, ele falou da questão crachá, aí um motorista pegou e tirou para ele e disse, não quero, esse eu não quero. Então, se o problema é um crachá, nós temos um crachá na secretaria, é só ceder, mas qual é o intuito do crachá? Porque quando nós precisamos de um motorista que nos atenda, ele vem aqui, passa na porta ali e vai até o setor, porque normalmente tem motoristas que estão sempre saindo, fazendo as viagens que a gente precisa. É só por isso, mas tem um crachá extra ali, se preciso for para entregar. Douglas, por gentileza, vou pedir para o senhor se retirar da sessão. Criminhos, por favor, paralise. Enquanto o Douglas não se retirar, a gente não vai continuar a sessão. A gente tenta, né, conforme o cidadão tem o direito de vir, mas infelizmente não dá. Não. Enquanto o Douglas não se retirar, a gente não vai continuar a sessão.
Som. Ô, Totinha. Ô, ô, Totinha. Ô, Totinha. Não tá fácil pra te combater, né? Tá multiplicando lá atrás.
Voltando aos trabalhos, vereadores que ainda... Vereador Leandro, vereador Rafael, alguma pergunta, secretária? Cumprimentar nobres colegas, público presente, público de casa. Quero agradecer ao secretário Sérgio, né, que é importante esses esclarecimentos, né, aos munícipes. Pois nós temos aí o transporte escolar, que são crianças, né, e exige cuidados especiais. Não daria toda essa repercussão, né, se não tivéssemos problemas. Eu acredito, secretário Sérgio, que nós temos muitos problemas e precisamos resolver. Eu acho que nós temos que começar a buscar as soluções, né, e isso exige algumas perguntas, né, e eu serei bem breve nas minhas perguntas, até porque eu peguei um apanhado, senhor presidente, né, e a minha pergunta é a seguinte: quais são os critérios, secretário Sérgio, adotados da Secretaria de Educação para a solução da contratação de empresas, né, responsáveis do transporte escolar municipal? Quantos alunos da rede municipal e da rede estadual são usuários desses transportes? Se você consegue nos apresentar. E conforme foi mencionado aqui, nós temos 11 linhas, né? Temos ônibus no município, né, por falta de manutenção ou de condições de uso, que estão parados, né? E como são monitorados e supervisionados esses serviços terceirizados prestados pelas empresas de transporte escolar? Alguém do município ou alguém responsável pelo município inspeciona esses ônibus, né? E para finalizar, conforme relato de pais, né, o secretário, os pais, né, os mesmos o procuraram, né? Ou procuraram a secretaria para alertar do problema e resolver, né, consequentemente, esses problemas, né? O diálogo e a resolução foi realizado, né? Essas seriam as minhas perguntas. Qual foi a resposta, né, que os pais tiveram mediante a esses problemas? Obrigado. Bom, vereador, primeiro esclarecimento. Tanto nesta sessão, como também na última sessão, até eu acho que foi o vereador Gilead, se eu não me engano, mencionou, chegou até ele, não sei de que forma chegou, que os pais me procuraram. O único pai que me procurou foi no dia 21, que, se eu não me engano, à tarde, fizeram uma reunião depois com o prefeito e o secretário de governo. Foi uma única mãe que me procurou a respeito, não havia mais ninguém junto com ela, pelo menos a que estava na recepção, chegaram e só falaram: há uma mãe que quer falar contigo, com a coordenadora de transporte, a respeito do transporte da linha da escola Herculano. Ela conversou, entendo a alteração que ela estava nervosa com relação ao transporte, queria resolver, e naquele momentos antes a coordenadora já tinha solicitado que já tomasse providência com relação àquilo. Então não houve procura de mais pais, houve a procura desta mãe, não veio com mais pais junto, e eu em momento algum neguei atendimento a pais, eu sempre recebo quando estou ali. Né? Se for para criar a narrativa de que não atendi, eu posso dizer que hoje eu estive aqui 10 horas da manhã e o presidente da Câmara não quis me atender, mas ele não está aqui 10 horas da manhã. Então, naquele dia ela esteve de manhã, entre 10h30 e 11h30, saiu da Secretaria de Educação, pelo que me contaram, relataram depois, nós temos um sistema de câmera também lá dentro da Secretaria, posso apresentar se for necessário, foi até a Prefeitura falar com o prefeito e depois, se eu não me engano, marcaram uma reunião à tarde e onde aconteceu o relato. Com relação a critérios de fiscalização, nós temos um setor que quando tem essas linhas, essas licitações, sempre, quando no solicitado vai fazer essa fiscalização. Questão de critério de escolha, nós sempre fizemos processos, pregão eletrônico, licitação, que daí qualquer um pode concorrer e participar e tem que apresentar a documentação dos veículos em dia e sempre é vistoriado essa situação. Eu não posso determinar quem pode ou não participar, isso não é uma prerrogativa porque o pregão eletrônico ele permite a participação de cada um, né, dentro dos critérios estabelecidos em edital. Ninguém está negando que há problemas. Há problemas. Nós pegamos uma frota sucateada também. Eu peguei ônibus que tinham vidro quebrado, já para-brisa quebrado há 2 anos no mínimo. Nós trocamos. Quebrou um segundo. Cada para-brisa saiu no mínimo R$5.000 para troca. A empresa que fizemos de fora. Tem ônibus em que faltavam cinto de segurança. Eu mesmo troquei cinto de um.
né, por conta das situações de não engatar, muito tempo umidade e tudo mais. E nós estamos consertando aos poucos. Nós temos um demonstrativo, até depois eu encaminho ao presidente, nós recebemos para esse tipo de recurso, que é do governo federal, o PENAT, 16 a 17 mil mensal. Para as manutenções, abastecimentos, só que sempre o município tem que complementar, porque o gasto é maior que isso. Então, nós, dentro da possibilidade do município, fazemos as fiscalizações, nós sempre pedimos aos pais também, pedimos aos gestores, porque não temos pessoal para estar em todos os lugares, que se tiver algum problema de manutenção, de alguma situação que verificou no transporte, acione a secretaria para a gente solucionar. Não é vantajoso para ninguém colocar a vida em riscos, ou mitigar, ou não fazer alguma reforma, alguma manutenção para esperar alguns dias. Então, a gente tem sempre que, agora, saber que há corresponsabilidades, né? Se eu estou verificando que o ônibus não está em condições de sair, eu não saio, já aciono a coordenação, e a coordenação que resolve. Eu não vou virar super-herói e tentar resolver naquele momento ali. Tem manutenções que são inviáveis. Questão de um cinto, isso é o mínimo, mas tem questões maiores que não vale o risco de querer fazer a linha a qualquer custo. Então, a gente está tomando esses cuidados. Sei que ainda precisa melhorar, até peço de novo o empenho dos vereadores, assim como o vereador Gilead conseguiu um segundo ônibus, que nós conseguimos um primeiro, aquela parceria do Estado, maior, depois conseguimos um agora, de 29 lugares, né, com acessibilidade. Então, se os vereadores têm contatos com os deputados e conseguirem fazer com que a gente consiga novos transportes para melhorar a nossa frota. São ônibus caros, cada ônibus, aquele mínimo que nós conseguimos ali, né, o vereador Gilead e o deputado, eu esqueci o nome dele, peço desculpas. Vampiro. Um ônibus de no mínimo R$400 mil. Então, né, é inviável para o município fazer uma aquisição de todo o ônibus anualmente. Presidente, só gostaria de complementar a pergunta inicial do vereador Totinha. Secretário, quando chegam essas demandas à Secretaria de Pedidos de Manutenção, elas já são atendidas prontamente? O senhor acredita que pode haver receio dos funcionários, do motorista, de levar essas demandas até a Secretaria, até o conhecimento do secretário? E, para concluir, os recursos utilizados nessas demandas são recursos próprios? Demandas de manutenção, eu digo. Sim, nós fizemos até 2 reuniões esse ano, já fizemos anteriormente, e sempre colocamos que não tem que haver esse receio de indicar que tem que fazer manutenção. Eu tenho setores para cada ação dentro da secretaria. Tenho de contratação, pedagógico, alimentação, compras e o de transporte. Então, é levado a cada setor as demandas, o setor de transporte é levado as demandas e é tentado resolver em tempo hábil. Há situações que, dependendo do conserto que necessita ser feito, nós fizemos aqui para não perder a questão de o tempo de espera entre sair do município, consertar e devolver. Como eu já coloquei anteriormente, nós não temos um ônibus reserva do município por falta de manutenção, que não foi finalizado ainda. Nós estamos correndo com isso, ver se nas férias agora a gente consegue deixar isso já pronto para ter esse... Nós estamos também fazendo uma licitação à parte por KM para esses socorros imediatos. Nunca medimos esforços para tentar resolver os problemas e nunca colocamos imposição a ninguém ou receio de alguém em levar os problemas para serem consertados. Nós temos o recurso do PENAT, que é 16, 17 mil, sempre no começo do ano e no final do ano vem um pouquinho de valor a mais, mas as demandas são maiores e numa frota que nós temos de 12 ônibus aqui, 11, o recurso não dá conta, então entra recursos próprios também, sim, para essas manutenções, para abastecimentos. Aqui, vereador Gilead, vereador Rafael. Senhor presidente, muito boa noite, público aqui presente, meu boa noite. Secretário, estendo aqui meus cumprimentos, prazer, obrigado por estar aqui nessa tribuna. Para prestar alguns esclarecimentos, eu lembro-me que quando nós iniciamos o mandato e o senhor assumiu essa pasta, eu fui lá na garagem da prefeitura e olhei a sucata que estava. Lamentável. Eu sei hoje, eu observo que o senhor está fazendo o melhor com o que tem.
e vendo aquele sucateamento, aqueles ônibus, muito sem bateria, como o senhor citou aqui, sem cintos, para-brisa quebrada, tudo isso a gente presenciou. A gente teve junto com outros vereadores lá. A nossa bancada aqui de oposição teve lá junto comigo. Tendo em vista isso, a gente levou essa demanda para o nosso então secretário Vampiro. Ele nos conseguiu esse ônibus, como o senhor acabou de citar, para Imaruí. E como ele era secretário de Educação na gestão passada, ele conseguiu diversos recursos para colocar dentro da secretaria do senhor, que o senhor bem é entendedor disso, né? Mas que fica aqui a minha colocação, a minha indagação, secretário Sérgio Jeremias, que assim, que chegou para a gente aqui, chegou desta forma aqui, ó. Tiveram pais, não um só, procuraram o senhor não entendeu, conforme o senhor falou aqui agora. Por isso que eu me posicionei e falei aqui, então vamos trazer o secretário aqui e vamos ouvir ele aqui, e ele tem que dar uma resposta para os pais e não para mim, tem que dar uma resposta para a comunidade. A gente está aqui para representar o povo. Tiveram ali, procuraram o senhor não deu devida atenção, eles foram na prefeitura, como o senhor citou, exatamente dessa forma, né? E o que chega para nós aqui é o seguinte, que nós temos problemas, temos problemas na manutenção do ônibus, temos pneus carecas, temos vidros quebrados, entrando goteira dentro do ônibus, ok. Aí eu fui fiscalizar, fui olhar o pneu, já tinha sido trocado. Parabéns pelo tempo hábil, né? O que a gente sabe que o senhor está transportando aqui são vidas, são as nossas crianças e são nossos bens mais preciosos. E a gente não pode botar em risco a segurança deles. Agora, se o ônibus, a pergunta que fica central, assim, que eu quero que o senhor responda. Os ônibus estão em condições precárias e colocando a segurança das nossas crianças em risco? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. E sobre a superlotação também. Gostaria que o senhor já explanou aqui, né? Queria que o senhor falasse se foi resolvido de fato a superlotação. E a manutenção, se há um cronograma de manutenção para esses ônibus, porque o que chegou para mim foi o seguinte: a gente já colocou para o secretário, a gente cobrou, o motorista falou e vem falando, e só foi feita a manutenção depois da repercussão da live, como o senhor citou aqui. E, senhor presidente, eu sei que o tema central aqui é sobre o transporte escolar. Eu acho que o secretário ele tem direito de resposta. Ele foi acusado aqui na frente do povo, na frente das câmeras. Eu acho que ele tem direito de resposta falar sobre os livros. Vereador, o secretário já na próxima semana, né, se o mesmo querer, até porque foi encaminhado ao ofício, ele tem o direito de estar vindo aqui nessa casa de novo. Daí creio eu que tem mais assuntos para a gente debater. O secretário, se Deus quiser, na próxima segunda está aqui para tratar sobre esse tipo de situação. Então, né, suas perguntas foram relacionadas ao transporte. Creio eu que o secretário já respondeu, inclusive, duas de suas perguntas sobre a lotação, sobre a manutenção. Daí fica a questão, né, se realmente a pergunta central, se hoje se os ônibus hoje estão colocando nossas crianças em risco. Essa é a pergunta central. Perfeito. A gente sabe que também tem terceirizados aqui no nosso município. Certo. Tem empresas que ganharam licitação e estão fazendo terceirizado. Assim como divulgado na live que também estava sem ali o adesivo escolar, que por lei tem que ter, eu fui fiscalizar. E quando eu fui fiscalizar, já estava com o adesivo. Aí eu perguntei, por que não estava o empresário X? Aí ele me falou o seguinte: não, essa van aqui é uma particular. É particular, estou fazendo uma linha particular não é ligado à prefeitura e não é ligado à prefeitura, e porque ela está sem adesivo, porque ela é um backup, digamos assim. E tinha 3 van deles quebrado que não conseguiu fazer ali a rota deles. Então, só para esclarecer aqui a população que nos ouve ou quem está aqui no plenário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Bom, em 2017 foi criado aqui na Câmara a Lei do Transporte Escolar, que criou, inclusive, bem falado pelo vereador Totinha na última sessão, que nós somos um dos poucos municípios que fizemos transporte de educação infantil. Em outros municípios, a partir só dos 4 anos que é cedido transporte. Vereador, seria muito irresponsável da minha parte, para dizer o mínimo, se eu colocasse ônibus, né, para colocar a vida em risco de pessoas. Manutenção é necessário, são feitos.
Sabemos que já foi trocado de oficina 2 vezes, por conta de situações que foi de um jeito, voltou, ficou 2 dias e voltou de novo para conserto. Precisa fazer manutenção, a gente faz, tem um cronograma, só que, como eu falei, não temos uma reserva do nosso município, porque nós temos linhas que têm 60 lugares para ser feito pela manhã. Então, ônibus de 60 lugares, terceirizado nenhum tem aqui. Não temos 2 ônibus para quantidade, então a gente tem que avaliar conforme o motorista avalia também, porque ele é um feedback nosso para ver, não dá, então não dá, paramos, suspendemos a linha, ou dá é algo que a goteira, porque as borrachas ressecam, porque ficam no sol, né? Não temos ainda uma garagem que consiga cobrir todos, mas a gente sempre preza para que aconteça a manutenção em tempo hábil, para que isso jamais aconteça. Tem algum ônibus de reserva? E se não tem, fica aqui o apelo aos nobres vereadores em conseguir um ônibus, trazer mais um ônibus e deixar na Secretaria de Educação, se juntar todos os vereadores aqui com seus deputados, consegue resolver esse problema, né? Eu agradeço. Até coloquei já anteriormente, nós temos, foi deixado de herança, transporte que a gente até tentou resgatar, só que era muito... ficou em mais de 35 mil toda a manutenção dele, de vedação e tudo mais, para um município que recebe muito pouco de repasse, mas se conseguirem, agradeço. Mas paliativo a isso, paralelo a essa situação, nós estamos lançando o edital por KM, em que se tiver algum problema, a gente vai deixar uma empresa licitada de reserva para qualquer emergência já acionar, para não interromper linha, porque tem pais que dependem da criança estar na escola para trabalhar, mas com... um serviço de transporte de qualidade. Perfeito. Vereador Rafael? Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, agradecer também a presença do secretário de Educação, Sérgio Jeremias. As minhas perguntas já foram feitas, mas eu queria frisar e uma foi feita pelo vereador Leandro, não foi respondida. Quantidade de alunos hoje que o município atende, né, no transporte público, municipal e estadual. E reforçar a sua resposta na questão hoje, o município não tem ônibus reserva disponível. Essas minhas 2 perguntas. E sobre a questão de tudo que aconteceu, de tudo que a gente tem visto e ouvido, mais uma vez eu friso aqui, nós somos poderes independentes. Poder legislativo ele não pode fazer a questão, por exemplo, nós aprovamos aqui, sessão passada, por unanimidade, ou não lembro se foi unanimidade, mas a questão da auditoria em todas as licitações do município de Maruí, né, desde o ano de 2021, desde o início do mandato. Nós estamos, sim, fazendo a nossa parte como fiscalizadores. Né? Nós não podemos, como vereador, ir lá contratar uma empresa para ir lá fiscalizar as licitações, seja na educação, seja em qualquer outra secretaria. Né? Nós somos legisladores, nós cobramos, nós fizemos requerimentos, indicações. Então, assim, quando se generaliza que todos os vereadores precisam fiscalizar, isso se joga ao vento, como se a gente não estivesse fazendo nada, é preciso sim acompanhar mais as nossas sessões aqui na Câmara e o que de fato cada vereador está fazendo aqui pelo município de Maruí. É muito fácil, né, jogar as palavras sem provar, sem saber de fato o que está acontecendo. Então, nós sim estamos fazendo a nossa parte como Poder Legislativo. Deixa eu ver. Obrigado. Secretário? É importante frisar isso, vereador. A correlação, porque a partir do momento que eu afirmo todos os políticos são corruptos, né, isso se generaliza de uma determinada maneira. Então, o que eu peço também, já frisei algumas vezes, não me meçam com a mesma régua moral dos outros. Porque tem gente que gosta de comparar que fulano X é Y é igual, então se fez desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Então, nesse caso aqui, a quantidade de alunos que nós transportamos na rede estadual são 512 alunos, tá? Estadual, nas linhas terceirizadas que tem. Nós temos linhas terceirizadas e linhas próprias. Na estadual são 512. Nas linhas municipais, somando próprias e somando as terceirizadas, nós transportamos 729 crianças. Isso corresponde a 47,64% do efetivo de alunos. Nós fizemos a última estimativa pelo cartão material escolar, nós entregamos 1.530 cartões.
Até agradecer de novo a parceria entre a Secretaria de Educação e a Câmara de Vereadores, que o projeto inicial era só uniforme, só material, né? Veio para cá, foi feita uma modificação para incluir o material escolar e está sendo de grande valia para esses alunos. Então, o total de alunos, né, 512 estadual e 729 na municipal. Essa questão de ter alunos a mais ou a menos nas linhas é normal. Tem alunos que nós fizemos o censo agora, já foram para outros municípios, sempre tem percentual, a gente coloca de 10% para mais ou para menos nas linhas. Questões de superlotação, a gente pede que sempre que chega a situação de ter assento não ocupado, seja ocupado. Nós temos linhas que os professores utilizam também, mas sempre o professor não pode ocupar o assento do aluno, isso foi permitido já pela lei, depois eu vou deixar com o presidente também. E essas questões de superlotação, a gestão da escola nos comunica, tem alunos a mais, tem alunos que vieram de outra localidade, que estão vindo agora. Nós sempre fizemos alguns aditivos quando é permitido, para que a gente consiga atender os alunos. Só que, de novo, não temos olhos em todos os lugares. A gente precisa que isso venha até o setor, até a secretaria, para que a gente fiscalize e faça. Nós notificamos esse ano, e nós estamos em julho ainda, tem empresa que nós notificamos de mais de 10 vezes por N situações diferentes para ajustar dentro do tempo que o contrato exige e está previsto em contrato. Muita gente diz, por que não rompe o contrato? Porque o contrato prevê que tem a situação irregular, notifica, dá uns dias para resolver, se não resolveu, notifica de novo, e na terceira, aí é rescisão unilateral, mas a gente tem que cumprir o prazo, porque muitas vezes é só, eu quero que tire o fulano, porque não está... E não é bem assim que funciona na administração pública. E enfatizo a parceria. O que precisar de dados da Secretaria de Educação, precisar de acesso às contas para ver os saldos que tem, inclusive do recurso que veio do Estado para as reformas, para o transporte que nós conseguimos, está à disposição. O ônibus que nós temos, que poderíamos colocar como reserva, ele não está apto para ficar como reserva. Nós estamos tentando fazer a manutenção por questão do recurso alto para a manutenção dele. Então, a gente faz sempre uma substituição de uma linha menor para tentar compensar uma outra. Ok. Deixa então, mais algum vereador? Secretário. Senhor presidente, só queria fazer só uma colocação, mas nem pergunta. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Como o senhor bem falou, né, é interessante essa parceria, até porque, como o secretário bem colocou, essa parceria dos gestores está comunicando a educação é importante, assim como a gente, se vê alguma coisa errada, liga para o secretário, creio que todo mundo tem o número, vem até aqui a secretaria, né, e passa esse tipo de informação para que a gente não deixe, né, chegar lá vamos dizer assim, questão de risco para as crianças, né? Até para a gente também, como a gente não tem olhos, como o secretário falou, em todos os lugares. Não, então, creio sim que essa parceria é de extrema importância para a situação não estar se agravando. Vereador Xereco? Só para... não é informação, é o tipo de um comunicado, um aviso, uma sugestão. Tudo que aconteceu durante esses últimos meses sobre transporte escolar, sobre ônibus quebrados, sobre pneu no arame, sobre botar culpa em motorista, botar culpa em secretário, botar culpa em diretor de transportes, eu acho que a gente tem que acabar com isso e, assim, cada um tem que assumir sua responsabilidade. Porque hoje os vereadores estão sendo cobrados por coisas. Por isso, hoje, o que aconteceu na Câmara, hoje o que aconteceu na Câmara, não precisava. De repente, por um aviso... pneu está comendo por lado de dentro, tem que fazer uma geometria e uma cambagem. Isso nada teria acontecido, o secretário. Eu não estou aqui botando a culpa no motorista, nem no secretário, muito menos no diretor de transportes. É um pouco mais de responsabilidade de ambas as partes, e a partir do momento que o secretário recebe um aviso, meu ônibus está assim, dá para tocar mais um mês? Dá, não dá, para. Infelizmente para e contrata uma empresa particular. Até porque o vereador Giliardi foi muito feliz, né? O que está sendo transportado ali não é objeto, são crianças. Que depois que aconteceu uma tragédia, não adianta a gente vir para cá se espernear e chorar. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer para os vereadores.
os motoristas, o seu senhor secretário e a menina ou moça, não sei quem que cuida na Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, que cuida do transporte. Que isso que aconteceu durante esses meses, infelizmente, é coisas que não deveriam acontecer. É inadmissível. Até porque a gente tem a educação, que a gente sabe que é pouco recurso, mas eu acho que para dar manutenção aos ônibus, o recurso eu acho que dá. Obrigado, presidente. Só concluir a fala do vereador Chireco. Vereador, vamos concluir daí no final do tema livre, né? No final do tema livre a gente expõe o que falta. Eu quero fazer a minha colocação ao secretário, não é nenhuma pergunta. Eu pedi para o secretário que dê algum esclarecimento, secretário, porque chega até a gente a questão do transporte da rede estadual. Porque chega, que o município pegou para ganhar dinheiro, que o município pegou para isso, pegou para aquilo. Eu queria que o senhor, por gentileza, pudesse explicar à população que nos acompanha, né, o porquê, né, de o município ter acatado esse transporte estadual. E a licitação a gente já sabe como funciona, mas é mais para isso, para tirar, né, de certa forma, essa narrativa que chega até a gente, que o município pegou simplesmente para ganhar dinheiro. Por gentileza, se o senhor puder estar esclarecendo um pouco, não para a gente, sim para a população que nos acompanha. Não, tudo bem. Se fosse para ganhar dinheiro, nós já teríamos comprado um ônibus extra, mas o Estado ofereceu. No estado inteiro de Santa Catarina, são poucos os municípios que ainda não fizeram uma parceria com o Estado. De início, eles ofereceram com aquela intenção de que nós tivéssemos linhas que fossem possíveis fazer o mesmo trajeto municipal e estadual. O repasse que eles fazem não é por KM, eles fazem o transporte por item, porque os convênios que eles fazem com os municípios, Braço do Norte e vários outros municípios aí, em Bituba também, eles pagam se tem por aluno transportado. E aí, como em Maruí, o valor de repasse não ficaria dentro de um valor que poderia o município arcar com a contrapartida, a gente teria que dar como contrapartida 30% do valor. Nós fizemos a reunião com o Estado, e nós vimos que das linhas, dos 512 alunos que ele tem, por ter escolas de locais muito diferentes e longe, não daria dentro do espaço-tempo que o ônibus que fizesse a linha do Estado chegasse na escola do município sem comprometer o horário. Aí eles mandaram que nós fizéssemos separados, então, as linhas estaduais e esse recurso que venha para pagar as linhas estaduais, os trajetos que são feitos das linhas que eles têm. E outro detalhe, todas as linhas e rotas para onde vai e não vai, e a quantidade de alunos são mandados, tirados no sistema que eles têm, é o sistema CIGESC, e vem as rotas das escolas, da distância, de onde vai, para onde vem, todos eles que eles mandam, as escolas enviam essa relação de alunos. A última atualização, nós tivemos, inclusive, que ajustar o número de alunos, porque as escolas tinham mandado na relação mais alunos do que constava no sistema. Então, teve que fazer reajuste, foi para 512, era 556. Aí diminuiu, aí o Estado faz o repasse para pagar essas linhas terceirizadas conforme a licitação acontece. Em cima do valor da licitação, eles pegam, tem 6 linhas, são 6 empresas. Então, fez a licitação, divide para essas 6 e a gente paga o valor para essas 6 empresas. Então, não tem nenhuma aquisição de valor para o município. Para não dizer que sobra alguma coisa, desse valor que a gente paga algumas linhas estaduais, sobra um percentual para a gente ainda conseguir pagar uma das linhas terceirizadas que a gente tem no município. Perfeito, secretário. Então, creio que seria isso, né? Agradeço mais uma vez, senhor, pela presença. A gente pede desculpa até pelo transtorno, né? Mas enquanto a gente público, né? Assim como o senhor também, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. E é o que a gente busca sempre, né? Trabalhar com a verdade, esclarecendo os fatos, como o senhor esclareceu aqui, né? Como o vereador Chireco foi bem feliz, a gente está lidando com vidas, com crianças, né? Com pais que ficam em casa, vereador Totinha, né? Preocupados com seu filho voltar. Então, agradeço mais uma vez, senhor, pela presença, pelos fatos esclarecidos, e já deixo o senhor convidado também, a próxima semana, conforme o ofício encaminhado desta casa, a sua presença na Câmara. Tudo bem, agradeço e espero, também coloco à disposição a Secretaria, quem porventura tem alguma situação, quando dizem que chegou o secretário e não foi feito nada, tem que perguntar se foi falado comigo mesmo, porque na maioria das vezes, quem vem para
atender, efetivamente eu atendo, a menos que eu esteja em uma visita em alguma escola, alguma reunião, mas jamais neguei atendimento aos pais, nessa situação de que se criam essas narrativas de que não foi atendido, mas a gente sempre vai prestar esclarecimento dentro do que for possível para dirimir toda e qualquer dúvida relacionada às situações, porque, como o vereador Gilead disse, chegou até nós desta maneira. Então, a gente tem que ouvir a outra parte para que, às vezes, no meio dessa linha, sempre tem um ruído e para a gente, e como o vereador Xerec colocou, a gente tenta, dentro da disponibilidade do município, a desculpa de não ter recurso não é desculpa, mas a gente tenta remanejar para dar conta de tudo e para fazer o melhor serviço que a gente possa prestar. Porque, de novo, são vidas e não é cartaz nenhum, né, ou ibope nenhum, para qualquer pessoa ter a sua carreira, seja ela pública ou não, manchada por conta de não querer fazer manutenção no transporte, ou manutenção na estrada, numa escola, ou qualquer outro lugar que seja. Isso não é nem passível de conversa para a gente discutir se tem que fazer ou não. E é o que a gente está fazendo nas escolas, com manutenções e tudo mais. Ok, secretário. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tá certo. Obrigado. Boa noite.